Satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Porque é muito bom a gente estar reunido e, como a irmã falou, estamos aqui, é uma igreja que está reunida todos os dias, praticamente. E todos os dias nós estamos perto do Senhor. Irmãos, o assunto que eu tenho a falar com vocês é um assunto hoje, assim, delicado. É um pouco controverso, mas eu acredito que vocês vão perceber o que eu vou querer dizer. Eu vou começar com uma pergunta. Será que um objeto amaldiçoado pode se tornar abençoado só em nós possuirmos? Porque assim, nós somos o povo de Deus, guardadores dos mandamentos dele, seguidores de Jesus, e algumas pessoas acreditam que só em nós possuirmos o objeto passa a se tornar abençoado. O que é que vocês acham? Porque assim, existem coisas no mundo, existem empresas no mundo que são dedicadas ao demônio. Grandes empresas, eu não digo qualquer uma, mas às vezes grandes empresas, empresas de automóveis, empresas de celulares, de TV, empresas, canais de TV são amaldiçoados, né? São dedicados ao inimigo. Existem historinhas e histórias diversas sobre como a Disney ela surgiu, como a Disney faz para que os seus desenhos tenham sucesso, porque todo desenho da Disney é sucesso. É campeão de bilheteria. E nós sabemos que essas empresas são realmente dedicadas ao demônio. Tem pessoas que, para crescer, elas entregam a vida ao demônio. Cantores, né, cantoras, fazem pactos com o inimigo e arrastam multidões. E se nós formos reparar na letra da música, não tem nada. Letra é um vazio, é uma repetição de uma frase e uma batida e faz sucesso, e como dizem por aí, estoura, né? A pessoa fica estourada. Mas nós sabemos que essas pessoas fizeram pactos com o inimigo para poder terem sucesso. Eu queria contar aqui uma história de um pastor nosso, que eu não me recordo o nome dele, mas ele, na época, quando isso aconteceu com ele, ele era distrito ali, lá, morava para o lado de São Paulo, e ele conta que uma vez ele foi chamado para poder expulsar um demônio de um rapaz, de um jovem, um juvenil, para adolescente, né, de uma família adventista. Eu imagino que deve ter sido uma vergonha para a família, a vizinhança, saber que o seu filho estava endemoniado. Uma família adventista, pessoas que vão à igreja, pessoas que servem a Deus, ter um membro, um ente da sua família possuído pelo demônio, deve ter sido muito vergonhoso para essa família. Pois bem, então esse pastor ele foi convidado para fazer essa oração, ele foi. Ele disse que ao se aproximar da casa da família, já havia a multidão, algumas pessoas lá de fora, porque realmente é algo que chama atenção. E ele já escutava os gritos do garoto, né? Ou seja, do demônio. E ao chegar na casa, viu aquela situação, um menino caído ali na sala, endemoniado, e alguns irmãos da igreja estavam orando, cantando, e o demônio não saía, e então ele resolveu fazer uma oração, foi ao quintal e orou, perguntando para Deus o que é que podia ser feito, porque os irmãos já tinham cantado, já tinham orado, já estavam ali há algum tempo, já tinham cantado o hino que todo adventista tem essa história na mente, do hino Castelo Forte,
né, que o hino Castelo Forte expulsa o demônio, e já tinham cantado. E ele perguntou, Senhor, o que é que nós devemos fazer? Então, na sua consciência, na sua mente, veio uma intuição, veio um pensamento que ele acredita que foi a resposta de Deus. Ele falou assim, limpeza da casa. Limpeza da casa. Então ele parou, pensou e depois ele refletindo, ele entendeu. Ah, limpeza da casa. Então ele voltou, chamou os pais do menino e perguntou onde era o quarto do menino. Aí os pais apontaram o quarto do menino logo ali, né? E da sala, o menino, quando viu o pastor olhando e indo em direção à sala, ele olhou para dentro do quarto, o jovem olhou para dentro do quarto e gritou, o demônio, né? Vocês não vão me ajudar, não. Vocês não vão me ajudar, não. Ou seja, como se tivesse outros seres malignos dentro do quarto. Então o pastor entrou e observou o quarto do menino e viu que o quarto era repleto de pôsteres de jogos violentos, de videogame. E que o menino tinha diversos e diversos jogos de videogame com ele no quarto, que ele jogava muito. E diversos pôsteres de filmes, também satânicos e violentos. Então o pastor entendeu. A purificação, a limpeza da casa tinha que ser ali. Então eles resolveram, ele falou com os pais e pegaram aqueles objetos demoníacos, levaram para o quintal, colocaram álcool em cima e tocaram fogo. E o demônio gritava e gritava no menino e não queria abandonar, não queria sair. E o curioso é que os objetos estavam pegando fogo, mas não se consumiam, não se acabavam, não eram queimados. O fogo existia, mas não nada se era destruído. Então ele novamente ficou sem entender. Então ele voltou para o quintal de novo, fez uma oração de novo. Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Então, de novo, em sua consciência, lhe veio um pensamento: limpeza do coração. Então ele entendeu a mensagem, voltou para dentro de casa, reuniu a família do garoto e falou: olha, existe alguma desavença entre vocês? Existe algo entre vocês que precisa melhorar, que precisa mudar? Existe alguém que precisa pedir perdão? Porque só assim o rapaz será liberto. Então a família ali, num momento ali de confraternização, pediram perdão, se abraçaram, choraram. Então quando eles olharam para o garoto já estava voltando à consciência. Então eles oraram e o demônio, em nome de Jesus, foi expulso da casa. Ou seja, foi necessário haver uma purificação da casa, retirar as coisas amaldiçoadas e uma purificação do coração. Vamos ler aqui um texto aqui da Bíblia, do livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Deuteronômio. Melhor, para começar, Levítico 19. Levítico 19, depois a gente vai para Deuteronômio. Eu vou entrar, vou abordar aqui algumas coisas bem delicadas, que para nós a gente vai parecer absurdo o que eu vou dizer aqui, mas vocês depois vão me dar razão no que eu vou dizer. Levítico 19, versículo 31. Isso aqui o adventista sabe muito bem, sabe de cor e salteado. Na lição da escola sabatina do trimestre todo, em algum momento a gente viu falando sobre esse assunto aqui. Então nós conhecemos muito bem. Versículo 31 diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes, olha só, contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O texto está dizendo que quando uma pessoa procura coisas espíritas, necromancia, adivinhação, elas fica contaminada por essas coisas. Agora vamos para Deuteronômio.
Deuteronômio 7, versículo 26. 7, 26. Bem pertinho aí, né? Deuteronômio 7, 26. Eu vou ler aqui. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Olha o que o texto está dizendo, que nós não devemos colocar coisas amaldiçoadas, abomináveis na nossa casa, porque ela é amaldiçoada, esse objeto. E nos tornaremos semelhante a essas coisas, se assim o fizermos. Agora você pode então me perguntar, então como é que eu posso fazer se eu comprar, por exemplo, comprar um carro de uma grande empresa, que essa empresa foi dedicada ao demônio, e como é que eu faço? É por isso que é importante todo objeto que a gente comprar, a gente dedicar a Deus. Nós não dedicamos um objeto na igreja, quando a pessoa compra, quando a gente compra materiais evangelísticos, a gente não faz uma oração para que Deus abençoe aquele objeto, deveríamos também fazer com qualquer coisa que nós trazemos para dentro da nossa casa. Agora, você pode até fazer isso, mas você tem filhos, você tem netos, algumas vezes, e coisas que esses meninos fazem, participam ou assistem, pode trazer a maldição para dentro da nossa casa. Talvez você já deve ter pensado assim, puxa vida, eu sirvo a Deus, mas meu negócio não vai para frente. Eu sirvo a Deus, mas a doença não sai de dentro da minha casa. Talvez essas coisas que talvez não você, mas seus filhos ou seus netos trazem para dentro de casa é que estão trazendo a maldição para dentro da sua família. Tá parecendo que eu estou falando, eu sou uma pessoa da Universal falando de maldição. Não, mas é verdade. Hoje os temas infantis de aniversário sempre são da Disney. Sempre tem coisa da maldita Disney. Ou é a Frozen, ou é a Moana. Tem até crianças que são batizadas, né, pelo catolicismo, né, com nome de personagens infantis. Sempre tem alguma coisinha infantil demoníaca amaldiçoada. As festas, como eu falei, as festas infantis são sempre assim. Vestimos nossos filhos, nossos netos como personagens da Disney. Chega lá o dia 31 de outubro, que é o famoso Halloween, e muitas vezes está lá, botamos papel de parede do Halloween. Halloween é um dia amaldiçoado. E essas coisas entram na família e trazem maldição. Por isso que muitas vezes filhos que um dia nós levávamos para a igreja quando pequeno, quando eles se tornam adolescentes, não vão mais. Porque existem coisas mais sedutoras que levam nossos filhos e nossos netos embora. Eu fiquei triste uma vez que eu vi um vídeo de uma irmã nossa da igreja, que ela postou a filha dela fantasiada, dançando e cantando uma música da Disney, como se fosse algo normal. E o personagem que ela estava fantasiada era uma feiticeira, era uma bruxa que fazia magia, conjuração com as mãos. E ficou normal e bonitinho. Isso é triste ver como nós estamos cegos diante das coisas espirituais. É muito triste. Então, o texto ele é bem claro em dizer isso. E em Deuteronômio, em 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, último texto que a gente vai ver. 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios 10.
no versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Olha só. É a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Somos mais fortes do que Deus para a gente provocar a ira dele? De forma nenhuma. O antigo Israel, quando ele estava perdendo sempre em batalha, sempre tinha uma coisa errada no povo de Israel. Muitas vezes Deus teve que pedir para o povo jogar fora os ídolos, as topeiras, os morcegos, para que eles não caiam em maldição. Então, nossa família, o inimigo, ele não está entrando pela porta da frente, mas muitas vezes ele entra por uma brechinha, uma janela que a gente abre, às vezes inconscientemente. É muito bonito, eu acho engraçado hoje a forma como os pais obedecem aos filhos, o que deveria ser ao contrário, né? Nossa geração é uma geração, nossa geração, quando eu falo assim, não é os jovens, eu estou dizendo nós mesmos, muitas vezes. Nós achamos bonitinho a criancinha lá e fazemos os quereres da criança. Não que seja errado você agradar, dar um presente para o seu filho, para o seu neto, não. Mas as crianças hoje, algumas delas sabem que elas têm domínio sobre os pais, sobre os avós. Porque basta a criança chorar, que o pai logo quer dar alguma coisa para a criança parar de chorar. Não tem mais aquela autoridade do pai. Quando o pai simplesmente olhava para a criança, o menino já sabia que ele estava fazendo coisa errada, que ele não deveria fazer, deveria parar ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê pais com filhos que sabem que mandam nos pais. Choram, fazem birra e o pai tem que dar alguma coisa, o pai é isso, o pai é aquilo, a mãe é aquilo, o avô, a avó. Outra coisa, eu acho também assim, eu sei que existe casos que é necessário, mas existe pais que pegam seus filhos e jogam nos braços dos avós e saem para a gandaia. Coisa horrível. Quem tem que criar o seu filho é você, é o pai, mas não pega o pai e joga para o braço dos avós e vão para a gandaia. Vão lá, passam a noite na farra, no outro dia que pegam as crianças. Não, não, de jeito nenhum. Tá certo que os pais, às vezes, por muita boa vontade, por amar os avós, por muita boa vontade, amar os netos, os vão receber. Mas, uma vez ou outra, tudo bem. Mas sempre, eu conheço muitos avós que os netos chamam eles de pais, porque passam mais tempo com eles do que com os próprios pais. Eu não digo em questão de trabalho, porque realmente hoje em dia eu necessito o pai e a mãe trabalharem, né? E não querem deixar os filhos em um colégio integral, né? Muito pequenos. Mas, resumindo, pessoal, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Muitas vezes a maldição entra na nossa casa porque alguma brecha foi colocada, foi aberta, através de um objeto amaldiçoado, através de um desenho, de um filme amaldiçoado, e deixamos entrar e o inimigo faz o que quer da vida da gente. E, infelizmente, se nós não fecharmos essa janela, eu vou usar uma expressão até engraçada, nós vamos para o beleléu. O povo santo de Deus, quando o sumo sacerdote tinha na testa escrito santidade ao Senhor, era santidade mesmo. Tinha que ter consagração em tudo. Tem uma música, um corinho, eu não sei se é da igreja, mais antigo, que era assim, agora me fugiu como é a música. Era uma música que falava que a nossa comida...
mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus é a vontade contida de sempre louvar. Ou seja, a música sempre dizia que mais semelhante a Jesus tem que ser as nossas roupas, tem que ser a nossa comida, tem que ser o nosso leito, a nossa casa. Será que a nossa casa fala de Jesus? Será que a nossa comida fala bem de Jesus? Será que o que nós vemos, ouvimos, fala bem de Jesus? Eu sei que existem muitas músicas boas, mesmo elas não sendo cristãs, mas existem músicas boas, sim. Existem alguns filmes também que são bons, sim, mesmo não sendo filmes evangélicos, que, aliás, não é porque o filme é evangélico que ele é de Deus, né? Tem muito filme que é pintado o nome de evangélico, pega uma história bíblica, mas que de Deus não tem nada. Eu poderia até falar aqui uma coisa que talvez alguns vão pular da cadeira, mas aquele filme A Paixão de Cristo, que é um filme até muito bom, assim, mas existe uma cena nele que não é verdade, que a Bíblia e o Espírito de Profecia condenam. Não é esse o assunto de hoje, mas no outro dia a gente poderia falar sobre isso. Até um filme, A Paixão de Cristo, tem uma coisa lá que foi colocada pelo inimigo e que a gente às vezes nem percebe. Então, meus amados, vamos orar para que nossas coisas de casa elas tenham a aprovação de Deus, que o que a gente compra seja aprovado por Deus e que se alguma maldição vier nessa coisa, um objeto, a gente possa orar e que o inimigo vá embora de nossa casa, porque o inimigo na nossa casa não vale, não dá certo, ok? Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus é a vontade contida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus é a vontade acolhida no meu coração. Mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Pronto. A DJ aí tá no ponto, viu? A música realmente é muito bonita e ela realmente falou isso daí. Mais semelhante a Jesus tem que ser a nossa vida. A nossa vida ela tem que ser mais semelhante a Jesus, realmente. Na nossa comida, no nosso vestuário, no nosso falar, nosso linguajar. Existem alguns hábitos que a gente tem de falar com nossos amigos que acabam manchando um pouco a nossa imagem, né? Então é isso aí.
Vamos fazer uma oração? Me lembrei do que eu tinha, enquanto estava cantando, eu me lembrei de uma coisa. Tinha me esquecido, me lembrei de novo agora. Rapidamente eu vou contar uma experiência minha. Infelizmente é uma experiência negativa de algo errado que eu fiz há muito tempo atrás. Uma vez eu estava assistindo um filme, nada cristão, um filme demoníaco, espírita, e eu assisti no filme, era um sábado à noite, e estava sozinho na sala. E na minha TV, como a maioria das TVs hoje em dia, né? A minha TV, ela tem as bordas dela, as bordas, não a tela, né? A parte de dentro não, mas a parte das bordas é black piano. Black piano é um preto brilhoso, né? Que tem um certo reflexo. E eu assistindo esse filme, e o filme era A Freira. Um filme completamente, acho que foi o próprio inimigo quem escreveu, quem foi o diretor, e ele que era o ator, e ele é tudo lá. E no decorrer do filme, eu atento à tela, de olho para a tela, só que nós temos a visão periférica, né? A gente vê o que está acontecendo ao nosso redor mesmo, a gente estando com um olhar fixo para frente. E no black piano, nas bordas da TV, algo passou por trás de mim. Eu estava, como eu repito, eu estava só na sala, a Giane estava dormindo no quarto, o Rones nem existia na época. Ela dormindo no quarto e algo passou no black piano. Daí vocês imaginam como é que eu fiquei na hora. Como é que eu fiquei? O medo que me deu, né? Eu olhei para trás para ver o que era. Pensei que poderia ser a Giane passando, mas não tinha ninguém ali comigo. Entre aspas. Né? Nós sabemos que alguém estava ali comigo. E o inimigo, eu abri brecha para que o inimigo estivesse dentro da minha casa ao assistir um filme como esse. E muitas vezes nós deixamos essas coisas acontecer. Talvez Deus permitiu que eu visse para poder eu ver qual era o terreno que eu estava pisando. O terreno encantado do inimigo é dele. Então ninguém vence o inimigo sem a ajuda de Jesus. E ali Jesus não estava comigo. Eu imagino que os anjos de Deus com certeza também não. Porque eu abri essa brecha. Eu permiti. A liberdade que Deus me deu, eu usei de forma errada. Então, é um conselho que eu dou para vocês, que não permitam que coisas dessa entrem na sua casa. Foi uma coisa errada que eu fiz, eu não posso esconder isso, e nem devo esconder para poder servir de testemunho para todo mundo. Vamos fazer uma oração. Eterno Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo amor que o Senhor tem por nós, que apesar de nós muitas vezes andarmos nos caminhos que não são os teus, mas o Senhor, com misericórdia, como um bom pastor, vai atrás de nós como um pastor vai atrás da ovelha. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque algumas vezes consciente e inconscientemente, abrimos brechas para o inimigo. Às vezes não somos nós, são os nossos filhos ou são nossos netos. Então, Senhor, tenha misericórdia. Nos ajude a lidar com a situação, porque eu sei que é um pouco complicado quando envolve uma outra pessoa que devemos advertir, mas nós devemos ser firmes na tua palavra e não permitir que essas coisas entrem em nosso lar, porque a maldição vem e o inimigo pode levar algum dos nossos entes queridos. Então, Senhor, tenha misericórdia. Abençoe o nosso dia que já está iniciando. Daqui a algumas horas o sol sai, alguns minutos o sol sai. Nós temos afazeres, temos nosso cotidiano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estamos chegando aí já no final do ano.
que o ano que vem seja abençoado por ti e que seja menos um ano até a volta de Jesus. Nós te pedimos as tuas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.